Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Alô, som, vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Hoje gostaria de compartilhar a palavra com o título Chamados para afinar o instrumento de Deus. A gente tem compartilhado um pouco sobre a vivência na igreja, as expectativas, o propósito de Deus. Quem fez o estudo do batismo comigo ao longo desses anos, sabe que um dos objetivos da igreja é de fazer discípulos de todas as nações. Conforme Jesus, ele disse aos seus discípulos mais próximos, momentos antes de subir aos céus, e de fazer discípulos de todas as nações. E nesse fazer discípulos implica também em ser discípulo primeiro para fazer discípulos. E é bom a gente pensar um pouco sobre o processo de amadurecimento e crescimento. O nosso foco, do olhar, ela muda de si para o próximo. E é necessário que a gente faça isso sempre contemplando ao Senhor. Quando a gente vê uma criança crescendo, ela começa a ter consciência de si. Dizem os estudiosos, eu não sei como eles chegaram a essa conclusão, eu sou leigo na pedagogia, mas eles chegaram à conclusão de que a criança, para ela entender que ela e a mãe são seres separados, leva cerca de 1 a 2 anos. Ela começa a ter consciência de que ela é um ser a par da mãe, mas aí ela fica muito egocentrada, porque ela está aprendendo sobre as suas emoções, seus desejos, suas necessidades. Mas à medida que a criança vai crescendo, ela começa a ter consciência do outro, do irmão, do desejo dos pais, e assim por diante. E ela vai aprendendo a ter esse convívio social. Se por acaso a criança chega a uma certa idade, 6, 7 anos, 9, 10 anos, e ela ainda não tem essa consciência do outro, então tem alguma coisa errada. Ou a gente precisa ajustar alguma coisa na educação dessas crianças, ou talvez ela tenha alguma dificuldade, de algum espectro autista, assim por diante, e isso precisa ser investigado. E no crescimento espiritual, a gente também pode fazer essa analogia. E uma maneira muito fácil de diagnosticar onde tem sido o foco do meu olhar, é você pensar na sua oração, desses últimos dias, dessa última semana. Por que você tem orado? Por quem você tem orado mais? Se o pronome que você tem usado mais tem sido eu, a primeira pessoa no singular, então talvez o enfoque, o seu enfoque, esteja em si mesmo. Se você tem orado na primeira pessoa do plural, ou na segunda pessoa, na terceira pessoa, pedindo pelo nome da segunda, terceira pessoa, então talvez a gente esteja tendo mais consciência do outro e assim por diante. E no processo de discipulado, no processo de crescimento da igreja, é muito necessário que a gente tenha isso intencional. Mas sempre contemplando ao Senhor. Contemplar é admirar, é ver a beleza do Senhor, a santidade do Senhor, a justiça dEle, a alegria dEle. E contemplando ao Senhor, o desejo dEle, então a gente pode ter o relacionamento de modo intencional. E eu vejo que isso tem acontecido de maneira orgânica na nossa igreja, eu dou glória a Deus por isso. Talvez, com o passar do tempo, chegue um momento em que a gente faça isso de modo mais sistemático. Talvez eu traga algum método de estudo bíblico para discipulado, mais sistemático, mas mesmo assim tem que ter essa parte orgânica, porque o discipulado compartilha a vida à luz do Evangelho, inspirado no Evangelho, tendo consciência de que somos parte do corpo de Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa história é que fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. E Saulo, ele entendeu isso de maneira muito drástica. Em Atos capítulo 9, versículo 3, diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu.
Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não sei o quanto os irmãos estão lembrando da palavra que foi compartilhada na semana passada. Eu falei sobre o primeiro mártir, sobre o Estevão. E tinha um jovem que testemunhou o primeiro mártir. Ele não só testemunhou, mas ele auxiliou as pessoas que apedrejaram Estevão. Ele guardou os mantos, as túnicas deles, e ele aprovou. No capítulo 8 diz que ele viu isso com consentimento, ele aprovou esse linchamento, né? E após isso, no capítulo 9, né, nos primeiros versículos, versículo 1 e 2, a gente vê que ele faz isso de maneira intensa, sistemática, de maneira robusta, né? Ele pegou a aprovação dos sacerdotes, ele pegou a aprovação dos líderes das sinagogas de Damasco. Ele estava indo para Damasco para perseguir os ditos discípulos de Cristo Jesus, ou os seguidores do caminho, né? Que em Antioquia eles são chamados de cristãos, né? Uma curiosidade, sabe que cristão era uma expressão pejorativa, né? Que significa pequeno Cristo, né? Eles falam, olha os imitadores de Cristo aí, né? Eles viam de maneira pejorativa, era como se fosse um xingamento, mas pegou, né? Até hoje a gente usa essa expressão, séculos e milênios depois. Mas Saulo, ele começa a fazer essa perseguição, e é a primeira perseguição ostensiva, né, da igreja, que a igreja sofre. E quando Saulo, ele estava respirando morte, ele estava todo com ódio, enfim, inúmeros sentimentos com relação aos seguidores do caminho. O próprio Jesus Cristo vai ao encontro dele, né? Ele brilha, né? Tem uma luz que brilha. Eu entendo que é uma luz mais forte que a luz do sol, né? Somente Saulo ele vê isso, os demais que estavam com ele, eles ouvem a voz de Cristo Jesus, né? Eles não veem. Mas Jesus Cristo, glorificado, ressurreto, glorificado, aparece a Saulo e ele pergunta: por que você me persegue? Ele não pergunta: por que você persegue os meus? Ele não pergunta: por que você persegue os meus seguidores? Ele pergunta: por que você me persegue? Jesus está mais como pessoal. Ou seja, aqueles que estavam seguindo o caminho, aqueles que estavam anunciando as boas novas do Evangelho, da morte de Cristo Jesus, da ressurreição, eles representavam o próprio Cristo Jesus, eles eram o corpo de Cristo Jesus, né? Eles eram representantes de Cristo Jesus. Inclusive, posteriormente, na carta de Coríntios e na carta de Romanos, Paulo ele declara, né? Romanos 12, 4 e 5, ele diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então ele está falando que nós, a igreja, somos o corpo de Cristo Jesus. Nós somos membros diferentes, cada um exerce funções diferentes, a maneira de manifestar a Cristo Jesus é diferente, porém nós manifestamos o mesmo Senhor, a Cristo Jesus, que é o cabeça, né, que é a origem e que é aquele que é o dono da igreja, né? Aquele que manda ordem para os membros e os membros obedecem, né? Então, nós precisamos ter ciência disso, nós precisamos ter convicção disso, de que somos parte do corpo de Cristo Jesus, né? É a unidade na diversidade, é uma expressão que eu gosto muito, né? Porque todos somos diversos, não somos todos como os dedos, né? Imagina se tudo fosse como o dedo aqui, né? Ia ser estranho, né? Imagina se tudo fosse olho. Ia ser bizarro, né? Mas cada parte, e os órgãos que a gente não vê, né? As partes do corpo, né, que estão dentro, elas são mais importantes, inclusive, né? E todos fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. E Saulo, né, que posteriormente a gente chama ele de Paulo, tanto faz, Saulo, Paulo, mas o Saulo, ele entende isso de maneira muito dramática, muito drástica. Por quê? Ele estava perseguindo aqueles que seguiam a Cristo Jesus.
e ele tem essa experiência, né, intensa. Né? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer aqui é: será que eu tenho buscado o que me faz sentir melhor na igreja? No sentido de o que é mais confortável para mim? Pensando que nós não somos representantes de nós mesmos, mas de Cristo Jesus, né, é bom a gente fazer essa pergunta: será que eu tenho representado Cristo Jesus nas atividades que eu faço como igreja? Né, seja um passeio, seja um churrasco, seja uma decoração, seja limpar a igreja, fazer um almoço, seja pregar. Né, será que como eu tenho representado a Cristo Jesus? Como eu tenho honrado o nome de Cristo Jesus nas coisas que eu faço? Ou será que o meu foco ainda é em mim mesmo, nos meus interesses, no meu bem-estar, ou nas pessoas que eu tenho mais afinidade? Né? Ou será que eu tenho buscado me sentir bem? Né? Quando eu falo isso, não é errado você se sentir bem. Né? Pelo contrário, eu, como pastor, faço de tudo para que vocês se sintam bem. Se sintam acolhidos, vocês entendam que vocês fazem parte da família de Deus, da família do povo celestial, não só aqui, mas no coração também, que vocês se sintam acolhidos. Mas o convite que eu gostaria de fazer, né, é da gente remanejar essa expectativa, né, da gente reconfigurar os nossos desejos e expectativas para com a igreja e também para com a nossa própria vida, né, de acordo com o cabeça que é Cristo Jesus. Faz sentido para vocês? Né? Qual que é o que me satisfaz? Em Cristo Jesus, eu posso ter a satisfação plena. Mas para isso eu preciso afinar os meus desejos com os desejos do Senhor. Então, um exemplo, nos trabalhos ministeriais, a gente pode sim fazer uma pesquisa de Ibope. É muito necessário, a liderança sempre pergunta: e aí, como é que está? Pergunta feedback, essas coisas. Mas sempre a gente tem que perguntar: qual o desejo do nosso Senhor? Como temos representado a Cristo Jesus? Isso a gente sempre tem que perguntar. Eu preciso recalibrar, né? Recalcular a rota sempre. Eu preciso afinar sempre. Né? Quem toca instrumento de corda assim, né, sabe que sempre tem que ficar afinando, né? A gente tem que fazer isso, tem que afinar com a vontade do Senhor. Então esse é o segundo ponto. É necessário afinarmos com a vontade do Senhor. Versículo 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. De novo, você está me perseguindo, né? Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Se a gente for observar Saulo era um cara gente boa. Talvez ele fosse meio nerd, não sei. Talvez ele fosse meio chato em algumas coisas, impetulante. Talvez, mas nesse ponto, Saulo, ele tinha um desejo de servir a Deus. No desejo de servir a Deus, ele perseguia a igreja. Por quê? Né? Ele precisava afinar com a vontade de Deus. Ele ainda não entendia. Se for ver Saulo, ele tinha paixão, ele tinha zelo, ele tinha fervor, ele era organizado, ele tinha uma boa formação teológica, ele tinha conexão com a liderança, ele tinha a carta branca dos sacerdotes, ele tinha aprovação da liderança da sinagoga. Saulo, ele fazia tudo direitinho. Porém, entretanto, né, a sua expectativa com relação à vontade do Senhor estava completamente desafinada, completamente fora. E, entre aspas, ele não tinha culpa, né? Porque a vontade do Senhor, o plano do Senhor era muito extraordinário. Era demasiadamente extraordinário, né? É um pleonasmo, né? Falar muito extraordinário, mas mesmo assim não expressa. Por quê? Pensa na cabeça de um judeu médio, né? Do século I, né? Como assim? Deus, o Criador, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, onipotente,
Ele se fez carne, ele habitou entre nós como criatura. Isso, e só pensar assim, isso já é humilhante. É por isso que Paulo, futuramente em Coríntios, ele fala que isso é escândalo para os judeus. Não faz sentido na cabeça dele, como assim? E ainda, Deus que se fez homem, ele sofreu na cruz. A cruz, irmãos, era algo que os romanos praticavam. Não foram eles que inventaram, mas eles aperfeiçoaram muito bem. E como assim Deus Todo-Poderoso, ele se sujeita a um castigo desse povo pagão, dos gentios? Não faz sentido na cabeça dele. É um escândalo, é um sacrilégio que a igreja está cometendo, os discípulos estão cometendo. Para ele, isso não entra na cabeça dele. Mas então Jesus vai ao encontro dele. E ele tem que parar, ele é obrigado a parar tudo que ele está fazendo. E nesses 3 dias em que ele fica cego, que ele não come, não bebe nada, eu não consigo imaginar o choque que ele tinha. Tinha que reconfigurar toda a sua vida, todo o seu propósito de vida, o entendimento que ele tinha de Deus. E aí o terceiro e último ponto. O Senhor nos chama para afinar o seu instrumento. Aqui aparece um homem chamado Ananias. A gente não sabe muito sobre Ananias. Tem um outro Ananias que aparece em Atos, mas o final desse não é feliz. É Ananias e Safira. Se você está curioso, depois leia o livro de Atos. Vale a pena. É bem instigante a leitura. Mas esse Ananias, ele aparece aqui, e Jesus Cristo, ele chama Ananias. O versículo 10 diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, bem específico, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então, o Senhor, ele aparece a Saulo, depois ele avisa a Saulo, de que Ananias iria visitá-lo numa visão, e o Senhor, ele chama Ananias para ir continuar a obra que o Senhor começou na vida de Saulo. Só que Ananias, ele mesmo não entende bem. Versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Então Ananias também, ele não entende bem, porque o que ele conhece da situação é que Saulo, ele estava causando terror, atacando terror na igreja. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias, quando ele entende a vontade do Senhor, ele obedece ao Senhor. Então ele também, ele afina, e ele é chamado para afinar o instrumento do Senhor para proclamar o Evangelho perante os gentios são os não-judeus, os seus reis, e perante o povo de Israel. Saulo, que estava perseguindo a igreja, é o instrumento escolhido por Deus para proclamar o Evangelho, para proclamar as boas novas desse Jesus que ele perseguia. Isso também é extraordinário, quando a gente pensa, medita nisso, isso irmãos, temos esperança. Fala para a pessoa assim, a gente tem esperança. Fala assim, você tem esperança. Irmãos, eu sei que com as coisas que acontecem, muitas vezes a gente perde a fé na humanidade, Mas de fato, os homens,
Mesmo os confiáveis, eles são falhos. Mas, irmãos, confie no Senhor, confie na obra do Senhor. Se eu não confiasse, eu não seria pastor. Eu faria outra coisa. Mas é porque eu confio no Senhor, eu continuo investindo nas pessoas. O pouco que eu posso fazer, eu invisto nas pessoas, nos jovens, nas crianças. Quando tem alguém que foi para o seminário, um evangelista, ou seminarista, um jovem pastor, então o meu coração ainda, eu tenho mais compaixão até. Né? Porque eu fico na expectativa do que Deus vai fazer através da vida dessas pessoas. Então, versículo 17, Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha só, ele impõe as mãos, e aí, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Olha só essa transformação. Então, Jesus, ele vai ao encontro, ele pessoalmente vai ao encontro de Saulo. E depois ele envia uma outra pessoa, um discípulo seu, para continuar essa obra. Essa é a estratégia do Senhor. O meu desejo é ser Ananias na vida de vocês. E depois a gente não ouve mais sobre Ananias. Mas ele fez um papel muito importante. O meu desejo é que a gente seja como Ananias na vida de outras pessoas. O que Ananias fez? Obedeceu ao Senhor. Será que ele tinha medo quando foi até Saulo? Talvez no início ele tivesse medo, né? Porque Saulo, esse cara era muito eficiente no que se propunha a fazer. E ao perseguir os discípulos de Jesus, ele era muito eficiente. Mas mesmo assim Ananias foi, e o que ele fez? Falou, Jesus me mandou, o Senhor me mandou. Eu sei que você encontrou com ele, né? Mas eu estou aqui para orar por você. E Saulo é transformado nesse processo todo. Saulo, que estava indo para Damasco, para prender os cristãos, ele foi lá, passou um tempo com os discípulos que estavam lá, em Damasco. No versículo 20 fala assim, logo começou a pregar nas sinagogas, que Jesus é o Filho de Deus. Que doideira isso. Ele tinha pedido permissão da sinagoga para perseguir os cristãos. Ele começa a anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, Deus ele quer usar a sua vida e a minha vida. Uma conversa, uma oração é tão poderoso. Não é porque eu tenho poder, não é porque você tem poder, é porque é o poder de Deus se manifestando em nós e através de nós. Quantas pessoas conheceram o Senhor no momento em que receberam uma oração? Quantas pessoas conheceram o Senhor no momento do louvor, que compreenderam, sentiram a presença de Deus e compreenderam tudo que Ele fez. E a partir daí começaram uma jornada de conhecer e aprofundar no amor de Cristo Jesus. O meu desejo é que a gente possa afinar os nossos desejos com o desejo do Senhor, as nossas expectativas, não só da igreja, mas de vida, de carreira, de casamento, né? Hoje os adolescentes, aprendendo um pouco sobre sexualidade, sobre relacionamentos, aprenderam que a gente tem que ter esse relacionamento vertical mesmo no namoro, né? Não é só para mim, não é só para você. Mas como a gente vai honrar o Senhor nisso? E que o Senhor possa usar as nossas vidas para que mais pessoas como Saulo sejam transformadas. Irmão, Saulo, ele fez muita coisa. Proclamou o evangelho, foi açoitado, foi preso injustamente. Ele proclamou as grandezas de Deus para judeus, para não judeus, para as autoridades, para os reis.
Ele escreveu uma boa parte do Novo Testamento. Mas precisa de pessoas como Ananias, que às vezes a gente nem lembra. Ananias? Quem é Ananias? Né? Precisa de pessoas como Ananias, para que houvessem Saulos e Paulos. Né? Que nós possamos compreender e ter a convicção de que nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus, que nós possamos representá-lo de maneira digna. Né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da minha vida, para a gente poder representar o Senhor. Que a gente possa afinar as nossas vontades com a vontade do Senhor, os nossos desejos, nossas expectativas com o desejo do Senhor. Eu creio, irmãos, que o Senhor Ele usa os nossos desejos e as nossas vontades. Eu não vejo a Bíblia falando para a gente negar as nossas emoções. Pelo contrário, a gente precisa conhecer as nossas emoções e submeter isso à vontade do Senhor. Qual que é o primeiro e grande mandamento? Amar ao teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, né? Com todo o seu coração. Quando a gente submete o nosso desejo, a nossa vontade ao Senhor, o Senhor usa isso. Né? Lembra que eu falei que quando você vê um problema, não fica criticando, mas não fica só reclamando, né? Mas toda crítica construtiva é bem-vinda e, se possível, traz uma solução também. É porque provavelmente você tem mais afinidade com aquele assunto, então você tem mais sensibilidade. E também, se eu for acrescentar uma coisa a mais, talvez você tenha, assim, quando eu digo afinidade, você goste daquela área. Talvez você tenha o desejo de servir naquela, talvez você tenha o prazer de servir naquela área. O Senhor usa os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, mas nós precisamos nos submeter ao Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor e afinar com a vontade do Senhor. E assim, eu creio que o Senhor nos usará para que mais e mais pessoas possam ter esse encontro com o Senhor e possam crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Né? Seja fazendo almoço, seja tendo uma conversa. Né? Ora pelas pessoas. Ora pelas pessoas. Né? Mas pastor, eu nem sei orar direito. Né? Então, 1h45, fazendo merchan, vem aqui nesse mesmo lugar, né? Participe do catalisador orando com o Senhor. É muito legal, muito gostoso. O evangelista Isaac, ele tem muita didática, ele passa muito bem, então é bem interativo, é bem gostoso. Se possível, participe. Né? A gente está gravando, mas a gente vai tentar publicar depois. Mas se você participar ao vivo, é melhor, tá? Porque os outros que a gente gravou, assim, foi falha da minha parte, mas a gente não conseguiu publicar até hoje, né? Então, venha, participe no presencial, tá? Mas mesmo não sabendo como orar, ora de maneira sincera, fala assim: Senhor, eu não sei como orar, mas abençoa o meu irmão aqui, cuida dele, né? E ora em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu esse nome, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele estará presente. Se nós permanecermos em Cristo, Cristo em nós permanecermos no amor de Cristo Jesus, o seu amor em nós, se nós e a sua palavra em nós, pedirão o que quiserem e vos será concedido, porque nós estamos alinhados com o desejo do Senhor. E através disso, através dos frutos, Ele vai ser glorificado e seremos chamados discípulos do Senhor. João 15, né? Olha essa dinâmica, é confiar no Senhor, né? Por isso que a gente primeiro tem que ser filho de Deus, ser discípulo do Senhor e buscar o relacionamento com Deus e com o próximo, né? E realinhando, né, os seus desejos, os seus anseios, as suas expectativas, né? E o Senhor Ele agirá poderosamente na minha e na sua vida, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Convido a equipe de louvor a vir à frente. Convido todos a ficarmos de pé. Vamos orar ao Senhor. Convido você a colocar a mão no seu coração, né, a ministrar o seu coração, seus anseios, seus desejos.
Mas se você quiser levantar as mãos, na Bíblia a gente vê as pessoas levantando as mãos em sinal de adoração e reverência ao Senhor, ou em sinal de rendição ao Senhor. Você pode levantar as mãos também, né? Se você quiser, pode se ajoelhar também, né? Não sei se você vai achar isso muito pentecostal, mas não tem problema. Isso também está na Bíblia, né? Um sinal de submissão ao Senhor. Mas enfim, fala com o Senhor, né? Fala: Senhor, eu quero crescer em conhecer o Teu amor, a Sua alegria, a Sua justiça. Enche-nos de paz. Se você identificou um pecado no compartilhar, coloca isso diante do Senhor. Ele vai ministrar perdão à sua vida, vai purificar de toda a injustiça, de todo o mal. Ore assim: Senhor, enche-me do Espírito Santo de Deus. Essa é uma oração que a gente tem que fazer constantemente. O Espírito Santo, ele habita em nós, mas nós precisamos buscar estar cheios do Espírito Santo, para que Ele manifeste o Seu amor, a Sua graça, a Sua sabedoria, a Sua justiça em nosso meio. Pai, confiamos em Ti, Senhor. Depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor. Que sejamos um só contigo, Senhor, conforme o Teu desejo, conforme a Tua oração, Senhor. Ministra aos nossos corações, Pai. Ministra perdão, ministra graça, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para que a gente não perca o foco das coisas que estamos fazendo, e buscando fazer por excelência, que é bom, que glorifica Teu santo nome, porém, que a gente não perca o que é importante de vista, que é o relacionamento contigo, Senhor. Que se for necessário a gente possa parar um pouco, repensar, recalibrar, afinar, com o desejo, com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Nós somos o Seu corpo. Obrigado, Senhor, por tão grande privilégio, Senhor. Quem somos nós para representarmos a Cristo Jesus? Mas que com temor e tremor, com gratidão no coração, nós possamos fazê-lo com zelo, com alegria no coração e buscando a Tua vontade, Senhor. Ensina-nos a orar. Cria em nós a intimidade contigo, com a Tua palavra, Senhor. E que o Seu nome seja honrado e glorificado, Pai, através de cada um de nós, Senhor. Que ao fazermos as coisas, a gente faça em oração. Quando a gente estiver preparando o almoço para a igreja, quando a gente estiver fazendo a decoração, quando a gente estiver preparando um churrasco para os irmãos, a gente possa fazer tudo em oração, buscando a Tua doce presença, e que possamos desfrutar da Sua presença maravilhosa, Pai. Enche-nos com Teu amor, com a Tua paz, Senhor. Apesar das lutas, apesar das tribulações, que nós possamos achar a verdadeira satisfação em Ti, ó Pai. E que assim o Senhor esteja abençoando as nossas famílias, que o Senhor esteja reconfigurando os nossos desejos, nossas expectativas, que nós possamos refazer as nossas agendas de acordo com a Tua vontade, tão somente a Tua vontade, Senhor. Que a gente possa encontrar satisfação plena em tudo isso, Pai. Obrigado, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.